meu nome é Andrea Miles e tenho 34 anos. Durante 11 meses, minha mãe colou uma multa na porta da minha casa toda sexta-feira, sem exceção. Foram 46 envelopes brancos, todos por causa de uma cerca que, segundo ela, tinha sido pintada com a cor errada. Minha mãe comandava a associação de moradores do nosso bairro como se estivesse administrando um pequeno país. Até que, na reunião anual de agosto passado, ela subiu ao púlpito diante de 60 vizinhos e começou a ler minhas infrações em voz alta, uma por uma, como se estivesse anunciando as acusações contra uma criminosa. Ela achava que aquela noite finalmente me colocaria no meu devido lugar. O que ela não sabia era que, na terceira fileira, uma mulher discreta estava prestes a levantar a mão e fazer uma pergunta simples sobre o lote 14. Essa mulher passava os dias trabalhando no setor de registros imobiliários do condado. A resposta para aquela pergunta mudou completamente o clima da sala em menos de um minuto. Mas o que eu decidi fazer depois, usando apenas uma folha de papel e uma caixa de sapatos cheia de envelopes, é algo sobre o qual minha família ainda evita falar. Toda sexta-feira, às 7h40 da manhã, um Buick bege diminuía a velocidade diante da minha casa. Nunca parava completamente. Apenas passava devagar, como se estivesse fazendo uma inspeção, parava rapidamente perto da minha caixa de correio e, então, uma mulher usando um blazer azul marinho descia com um envelope e um rolo de fita adesiva. Ela caminhava até a minha porta, colava o envelope com cuidado, pressionava os cantos 2 vezes e voltava para o carro de cabeça erguida, como se tivesse acabado de entregar uma intimação judicial. Aquela mulher era minha mãe. O envelope era sempre igual, branco, impecável, com meu endereço escrito à mão, na caligrafia cuidadosa de professora que ela tinha. Dentro havia uma única folha, notificação de infração. Pintura da cerca não autorizada. Limite sul e oeste do imóvel. Multa aplicada, $50. Pagamento destinado à Associação de Moradores de Olis Creek. Foram 48 sextas-feiras até aquela história chegar ao fim, e eu recebi 46 envelopes. Ela não apareceu na semana da forte tempestade de gelo em janeiro, nem na semana do aniversário de falecimento da minha avó. Essa segunda ausência é um detalhe que ainda me faz pensar antes de dormir. Guardei todos os envelopes em uma caixa de sapatos sobre o balcão da cozinha, organizados em ordem, como se fossem recibos. Sou topógrafa, então tenho o hábito de guardar registros e documentos. Nunca saía para confrontá-la. Ficava diante da janela da cozinha, com o café esfriando na minha mão, observando minha mãe colar meu nome na minha própria porta. Ela nunca tocava a campainha. Nunca acenava. Uma vez, em outubro, ela até ajeitou a bandeira da minha varanda enquanto descia os degraus. De alguma forma, aquilo conseguiu ser ainda pior. $50 por semana não arruinam uma pessoa. E nós duas sabíamos que esse nunca tinha sido o verdadeiro objetivo. O que importava era o ritual. Era fazer com que toda a vizinhança soubesse que, nas manhãs de sexta-feira, Caroline Miles apareceria na casa da própria filha com um rolo de fita na mão. Mas havia algo que ninguém que passasse pela rua poderia imaginar. Sexta-feira costumava ser o meu dia favorito da semana. Antigamente, sexta-feira significava tomar café naquela mesma varanda com minha avó, quando a cerca ainda era nova e nós duas ainda estávamos com as mãos sujas de tinta. Preciso voltar um pouco no tempo, porque nada disso faz sentido sem a minha avó. O nome dela era Ruth Calder, e a casa onde minha mãe vivia aparecendo ficava justamente no imóvel onde Ruth morou durante 36 anos. Lote 12, no condomínio Olis Creek, em Millbrook, na Geórgia. Eu trabalho com medição de terrenos. Passo meus dias demarcando limites e preparando plantas para uma empresa de engenharia civil ao norte de Atlanta. Sou cuidadosa, paciente, definitivamente, não sou o tipo de pessoa que procura confusão. 3 anos atrás, minha avó Ruth sofreu um pequeno derrame. Eu deixei meu apartamento e fui morar no quarto de hóspedes dela para ajudá-la. Foi uma das melhores decisões que já tomei. Tivemos um último verão realmente especial, e passamos uma semana dele pintando juntas a cerca dos fundos. Ela mesma escolheu a cor numa loja de materiais de construção da cidade, um cinza suave chamado Dovevin. Ela segurou a amostra de tinta e disse que a cor lembrava as penas de um pombo depois da chuva. E, se alguém da associação tivesse algum problema com aquilo, que fosse reclamar diretamente com ela. Ninguém reclamou. Na verdade, ninguém jamais tinha tido coragem ou motivo para implicar com Ruth.
Ela morreu tranquilamente em sua própria cama, numa manhã de agosto, enquanto o jardim florescia do lado de fora da janela. O testamento era simples: a casa e tudo que fazia parte dela ficariam comigo. Quando o inventário finalmente terminou, no fim do verão seguinte, depois de um ano inteiro de processos, assinei os documentos no escritório de um advogado e me tornei oficialmente dona do lugar onde aprendi a debulhar ervilhas ao lado da minha avó. Mantive os móveis dela. Mantive os canteiros de rosas. E mantive a cerca exatamente na cor que ela havia escolhido, porque existem algumas coisas que simplesmente não merecem ser repintadas. Depois da cerca dos fundos havia ainda uma pequena parte do terreno que, na família, todos chamávamos apenas de um lote do jardim. Era uma área verde, meio selvagem, com uma velha figueira crescendo em um dos cantos. Guarde essa informação, porque aquele pedaço aparentemente insignificante de terra seria o centro de tudo. Só que, naquela primeira sexta-feira de manhã, eu ainda não fazia a menor ideia. Minha mãe, Caroline Miles, tinha 63 anos e era aposentada. Durante 3 décadas, trabalhou como gerente da recepção da Millbrook High School, onde passou anos fazendo cumprir regras alheias com uma prancheta na mão, uma grampeadora e um sistema de passes laminados. Ela mantinha a postura impecável, tinha um armário cheio de blazers azul marinho e uma caligrafia tão perfeita que parecia ter saído de uma máquina de escrever. Por 25 anos, Caroline foi secretária da Associação de Moradores de Olis Creek. Ela cuidava das atas, organizava documentos e fazia todo aquele trabalho burocrático que quase ninguém nota enquanto os outros discutem e batem o martelo nas reuniões. 6 anos atrás, o antigo presidente se aposentou e se mudou para a Flórida. Minha mãe foi a única candidata e assumiu o cargo sem enfrentar oposição. Ela ganhou uma prancheta, um título e um documento de 34 páginas que ela mesma escreveu, chamado Normas Comunitárias de Olis Creek. Nosso condomínio tinha 112 casas, e ela provavelmente sabia informar a altura permitida da caixa de correio de cada uma delas sem precisar consultar papel algum. E eu quero ser justa com ela, porque esse detalhe é importante. Ela realmente fazia algumas coisas bem. Quando uma tempestade derrubou um pinheiro enorme na entrada da casa da senhora Bernatia, minha mãe conseguiu uma equipe para limpar tudo em menos de 2 dias. Quando o sistema de drenagem entupiu na parte norte do condomínio, ela pressionou o condado até o problema ser resolvido. As pessoas tinham certo receio dela, mas também eram as primeiras a ligar quando alguma coisa dava errado, porque sabiam que ela atenderia. Essa é a parte complicada de pessoas como minha mãe. O poder delas não é inventado. Ele só é emprestado. Vem de um cargo escrito em um papel timbrado e de uma sala cheia de pessoas que preferem obedecer a entrar em uma discussão. E, para continuar existindo, esse poder precisa ser alimentado o tempo todo. Minha mãe nunca teve muito dinheiro ou prestígio por conta própria. Ela vestia a autoridade do cargo como quem aluga um terno caro, colocava e usava em qualquer lugar. Minha avó costumava observá-la andando pelo bairro com aquela prancheta nas mãos e fazia uma expressão difícil de decifrar. Era uma mistura de tristeza e carinho. Levei anos, e uma noite interminável de agosto, para finalmente entender o que aquele olhar significava. O primeiro envelope apareceu numa sexta-feira no começo de setembro, cerca de 3 semanas depois que a papelada do inventário foi concluída e a escritura passou oficialmente para o meu nome. Lembro que, no início, achei que fosse algum anúncio da feira de outono do bairro. Então abri. Notificação de infração. Pintura da cerca não autorizada. Multa, $50. Eu estava sozinha na cozinha e comecei a rir, porque aquilo só podia ser um engano. A cerca estava pintada de cinza dovevin havia 3 anos. Minha avó tinha escolhido aquela cor. Então liguei para minha mãe. Foi a primeira de muitas conversas estranhas que teríamos. É o padrão, querida, ela respondeu, usando exatamente o mesmo tom que costumava usar com alunos do 2º ano que apareciam no corredor sem autorização. As cores aprovadas estão listadas no anexo 100. Temos tons de areia, argila ou branco. Cinza não é uma cor permitida no condomínio. Eu disse que a cerca já era cinza muito antes de a casa passar para o meu nome. Lembrei que tinha sido minha avó quem escolhera e pintar aquela cerca. Do outro lado da linha, houve um silêncio curto, mas estranho. Longo demais para ser natural. Sua avó tinha as regras dela, minha mãe respondeu. Agora você é a proprietária registrada.
E os proprietários precisam seguir as normas como todo mundo. Proprietária registrada. Nunca esqueci onde estava quando ouvi aquelas palavras. Foi estranho escutar uma expressão tão fria justamente da mulher que tinha segurado minha bicicleta enquanto eu aprendia a andar. Naquela noite, fiz o que qualquer pessoa acostumada a trabalhar com terrenos faria, fui atrás dos documentos. E encontrei. Eram atas da associação de 2019, digitadas e arquivadas pela própria secretária. Em uma delas estava escrito claramente: pintura da cerca do lote 12, Cordoveve em Grey, aprovada por votação unânime. A autorização estava registrada nos próprios arquivos da associação, com a assinatura organizada da minha mãe. Minha cerca não estava irregular. Nunca tinha estado. Isso significava que aquela multa não tinha absolutamente nada a ver com a cor da cerca. Ela havia começado apenas 3 semanas depois que meu nome apareceu na escritura e continuaria chegando toda sexta-feira, até eu descobrir qual era o verdadeiro motivo por trás daquilo. Eu não fiquei fazendo drama e muito menos paguei as multas. Segui o procedimento oficial, porque é justamente nesse tipo de regra e documento que eu sei me movimentar. Apresentei um recurso por escrito ao Comitê de Arquitetura, anexei uma cópia da ata de 2019, juntei fotos da cerca e pedi uma audiência, exatamente como o regulamento permitia. A reunião aconteceu numa terça-feira à noite, dentro do trailer que servia como sede provisória do clube. E chamar aquilo de audiência era quase um exagero. 4 membros da diretoria estavam sentados atrás de uma mesa dobrável, com minha mãe ocupando a cadeira do centro. O 5º lugar estava vazio desde a primavera. Expus minhas provas em 6 minutos, com calma, a autorização antiga, as datas e as fotografias. Pat Grady, o tesoureiro, leu a ata 2 vezes e parecia claramente desconfortável com o que estava vendo. Então minha mãe cruzou as mãos sobre a mesa e afirmou que a aprovação anterior havia sido concedida ao antigo proprietário, que autorizações não eram transferíveis e que a diretoria tinha o dever de aplicar as normas igualmente dali em diante. Durante toda a reunião, ela me chamou de a Senhora Miles. Minha própria mãe. A votação terminou em 4-0 contra mim. Pat levantou a mão junto com os outros, mas não conseguiu sequer olhar nos meus olhos. Depois, fiquei muito tempo sentada na minha caminhonete, no estacionamento de cascalho, observando a luz acesa dentro do trailer. Foi então que uma lembrança de quando eu tinha uns 10 anos voltou à minha cabeça. Certa vez, a prefeitura enviou para minha avó Ruth uma notificação sobre uma cerca que nem sequer pertencia a ela. Um funcionário havia confundido os lotes. Lembro de minha avó lendo o documento na mesa da cozinha, soltando aquela gargalhada que fazia a casa inteira parecer mais leve, e depois guardando o papel numa gaveta como se fosse um bilhete de rifa que não tinha ganhado. Jamais confunda quem segura a prancheta com quem possui a escritura, ela me disse. Na época, achei que fosse apenas uma daquelas frases engraçadas que avós costumam dizer. Guardei a frase junto com todas as outras lições que ela costumava ensinar na mesa da cozinha e esqueci completamente dela por quase 20 anos. Hoje eu sei que minha avó nunca dizia nada por acaso. Muita gente sempre pergunta por que eu não contratei um advogado naquele momento ou simplesmente vendi a casa e deixei o bairro continuar pintando tudo de bege. São perguntas razoáveis, principalmente para quem nunca precisou calcular o preço dessas duas opções. Um advogado especializado em imóveis na nossa região cobrava cerca de $350 por hora. A multa era de $50 por semana. Entrar numa batalha judicial poderia custar mais do que 10 anos inteiros dessas multas, e minha mãe conhecia essa matemática melhor do que ninguém. O valor da multa tinha sido calculado justamente para ser mais barato suportar do que contestar. Vender a casa nunca foi uma possibilidade. Você não vende o jardim de rosas da sua avó só para ganhar uma discussão. E, por baixo de tudo aquilo, existia a conta mais antiga de todas, ela era minha mãe. Minha tia Charlene me ligou 2 vezes naquele outono para dizer, não transforme isso numa coisa enorme, querida. Você sabe como ela é, família supera esse tipo de problema. Então fiz o que faço profissionalmente quando existe uma disputa sobre limites, parei de discutir e comecei a documentar tudo. Cada envelope foi para a caixa de sapatos, organizado por ordem, com a data escrita na aba. Toda ligação telefônica ganhou uma anotação no meu caderno. Eu não precisava gritar para provar que estava certa. Só precisava guardar os fatos.
Eu fotografei a cerca em todas as estações do ano, sempre com data e horário registrados, mostrando os 4 lados dela. E, para ser sincera, ela ficava linda contra as árvores de bordo. Se minha mãe queria começar uma guerra de documentos, eu daria a ela exatamente aquilo que esse tipo de disputa exige: um registro impecável. A única vizinha que teve coragem de comentar alguma coisa foi Lorraine Boyd, a melhor amiga da minha avó desde antes de eu nascer. Aos 71 anos, aposentada da enfermagem e sem o menor talento para falar baixo, Lorraine atravessou a rua numa sexta-feira carregando um bolo caseiro. Esperou minha mãe sair e viu Buick desaparecer na esquina. Então olhou para mim e disse: Ruth teria algumas coisas para falar sobre isso. Depois, seu olhar passou por cima da minha cerca, na direção do lote do jardim e da velha figueira. Foi quando ela disse uma frase que ficou martelando na minha cabeça durante semanas: sua avó possuía muito mais deste bairro do que as pessoas imaginam. Muito mais, querida. No junho seguinte, as contas começaram a ficar realmente assustadoras. Já eram mais de 40 envelopes de $50 cada, além das taxas por atraso que o regulamento permitia acrescentar. O livro caixa da associação mostrava que eu devia mais de $2.000, e o valor aumentava toda semana. Eu sabia disso porque, dessa vez, o total apareceu em destaque numa carta diferente. Era registrada, com aquele cartão verde de confirmação, e alguém fez questão de obter minha assinatura na porta da minha própria cozinha. Notificação de intenção de registrar um gravame. Se o saldo em atraso não fosse quitado integralmente, a Associação de Moradores de Olis Creek registraria um gravame sobre o imóvel do lote 12. Li aquela carta parada no corredor, enquanto o relógio de Ruth continuava marcando segundos atrás de mim. Pela primeira vez em 11 meses, minhas mãos começaram a tremer. Um gravame não é uma simples multa. Ele pode comprometer o título de propriedade. Fica registrado nos documentos do condado em nome do proprietário e acompanha o imóvel. Pode dificultar um refinanciamento e criar problemas numa futura venda. E, para uma topógrafa como eu, alguém cuja carreira inteira depende de registros corretos e limites precisos, aquilo era como uma mancha que não desaparece simplesmente com água e sabão. Minha mãe já não estava apenas tentando me cobrar $50 por semana. Ela estava mirando a própria escritura da casa, ou pelo menos tentando colocar o nome da associação nos registros daquele imóvel. A mesma mulher que usava 2 pedaços de fita para colar cada envelope porque não confiava que um sozinho seguraria estava agora se preparando para colocar o nome da associação na casa da minha avó. Naquela noite, sentei à mesa e reli a carta umas 10 vezes. Foi então que percebi uma informação pequena no rodapé. Era o trecho que indicava onde aquele tipo de documento deveria ser registrado: o escritório do secretário do Tribunal Superior do Condado de Maro, na Geórgia. A sala de registros de imóveis. O lugar onde, mais cedo ou mais tarde, toda afirmação sobre propriedade precisa enfrentar os documentos reais. Minha mãe estava ameaçando levar a papelada dela até o tribunal. Se eu estivesse no lugar dela, teria pensado 2 vezes antes de me indicar justamente o caminho para lá. Mas tentei resolver tudo de forma amigável primeiro. Quero deixar isso bem claro. Antes de sequer pensar em ir ao tribunal, convidei minha mãe para jantar. Ela aceitou, porque aparências eram importantes para ela, e jantar na casa da própria filha também fazia parte dessa imagem. Preparei um assado seguindo a receita da Ruth. Hoje, pensando bem, não sei dizer se aquilo foi uma tentativa de paz ou uma provocação involuntária. Jantamos com toda a educação durante uns 20 minutos, conversando sobre as hortênsias dela e os netos da Charlene. Então coloquei o garfo sobre a mesa e fiz uma proposta. Eu pagaria tudo naquela mesma noite, cada centavo da dívida, se ela encerrasse as multas e desistisse da ameaça de registrar o gravame. Até puxei meu talão de cheques. Foi quando percebi uma mudança no rosto dela. Um pequeno sinal de decepção, quase como se eu tivesse oferecido encerrar uma partida justamente quando ela finalmente estava começando a vencer. Não é pelo dinheiro, Andrea. Então pelo que é? Perguntei. Minha mãe alinhou os talheres cuidadosamente sobre o guardanapo, sem pressa alguma, e então disse uma frase que continua voltando à minha cabeça até hoje. É uma questão de respeito. Um bairro é como uma família. Só funciona quando alguém mantém os limites. As regras são a minha forma de amar você. As regras são a minha forma de amar você. Fiquei sentada ali,
com o molho da receita da minha avó esfriando entre nós, e finalmente entendi. Aquela discussão nunca tinha sido realmente sobre a cerca. Na verdade, nunca tinha sido. Então fiz mais uma pergunta, com toda a calma que consegui. Era algo que eu vinha tentando entender havia meses. Por que tudo começou em setembro? Por que exatamente 3 semanas depois que o inventário terminou? Minha mãe dobrou o guardanapo até formar um retângulo perfeito. A voz dela ficou fria, mas estranhamente controlada. Sua avó fez as escolhas dela, disse. Eu fiz as minhas. Ela me agradeceu pelo jantar na porta de casa como se eu fosse uma anfitriã que ela mal conhecia. E, parada sob a luz da varanda, finalmente enxerguei o desenho completo. As multas tinham uma data de início. E aquela data coincidia com a escritura. O Tribunal do Condado de Marro ficava na praça central de Millbrow, e o setor de registros imobiliários funcionava no subsolo. Havia luzes fluorescentes, estantes móveis e aquele cheiro seco de papel antigo que, por algum motivo, eu sempre gostei. Fui até lá durante meu horário de almoço para descobrir se o gravame já tinha sido registrado. Porque uma ameaça escrita em papel timbrado e um documento realmente arquivado no registro público são coisas completamente diferentes. Atrás do balcão estava uma mulher mais ou menos da minha idade, usando óculos presos por uma corrente. Ela tinha aquele jeito tranquilo e eficiente de quem já viu praticamente todo tipo de disputa imobiliária acontecer ao longo de décadas. Na plaquinha sobre a mesa estava escrito: David Field, assistente do cartório. Passei meu nome e o número do lote. Ela digitou algumas informações e depois levantou os olhos por cima dos óculos, inclinando levemente a cabeça, como se alguma coisa tivesse despertado sua curiosidade. Miles, ela disse. Da Olis Creek Drive. Ela continuou olhando para a tela. Registrei uma escritura de inventário de uma família Miles no verão passado. Lembro porque era uma cadeia de sucessão bem organizada. Tudo estava muito claro. Você não vê documentos tão bem organizados todos os dias. Foi aí que descobri que Dana Whitfield não apenas trabalhava naquela sala de registros. Ela também morava em Olis Creek. Lote 27, a casa de tijolos com as janelas de venezianas azuis perto da entrada. Ela conferiu o índice 2 vezes antes de me responder. Não existe nenhum gravame registrado no lote 12. Pelo menos, não até agora. Não há nada protocolado. Agradeci e comecei a me afastar do balcão. Foi quando ela disse algo que provavelmente falava para proprietários nervosos toda semana. Uma frase simples, quase casual. Só que, 2 meses depois, aquelas palavras acabariam explodindo diante da minha mãe, no meio do púlpito da reunião anual. Os registros não se importam com quem fala mais alto, Sra. Miles. As pessoas do seu bairro ficariam surpresas se vissem o que o índice realmente mostra. Ela disse aquilo com toda a tranquilidade, como quem comenta que pode chover mais tarde. Depois voltou ao trabalho de carimbar documentos. Fiquei algum tempo no estacionamento do tribunal, com as chaves na mão, pensando naquela frase. Pensando nos registros. Pensando no lote do jardim. E pensando em uma pergunta que eu havia feito à minha mãe um ano antes e que ela nunca tinha respondido de verdade. Naquele sábado, fiz algo que não fazia desde o funeral. Abri o portão da cerca dos fundos e atravessei o lote do jardim de uma ponta a outra, exatamente como eu costumava fazer com minha avó enquanto debulhávamos ervilhas e colocávamos tudo numa peneira. Oficialmente, aquele terreno era o lote 14. Tinha pouco mais de meio acre de terra plana e fértil, bem atrás da minha casa. No canto mais distante, a velha figueira de Ruth continuava firme, como se estivesse ali há tanto tempo que considerasse o terreno propriedade dela. Mas era difícil imaginar que aquilo um dia tinha sido um jardim de verdade. 6 anos antes, a associação havia colocado ali um longo trailer branco, apoiado sobre blocos, perto da entrada do terreno. Uma placa de vinil dizia: Associação de Moradores de Olis Creek Escritório. O horário de atendimento era terça e quinta-feira. Ao lado havia um estacionamento de cascalho com 14 vagas, delimitadas por pequenas peças de madeira. Mais atrás ficava o pavilhão onde a associação realizava reuniões, festas comunitárias, caça aos ovos de Páscoa e praticamente todos os eventos do bairro. O centro social de Olis Creek estava instalado justamente onde minha avó costumava plantar ervilhas.
E existe uma coisa que você precisa entender, porque ela será importante mais adiante. Eu já tinha perguntado sobre aquilo. Durante o processo de inventário, quando o lote do jardim apareceu na relação dos bens, perguntei diretamente à minha mãe qual era o acordo que permitia à associação usar aquele terreno. Existia um contrato de aluguel? Uma servidão? Algum outro documento? Ela simplesmente interrompeu a conversa com um gesto. Isso é área comunitária, querida. Sempre foi. Não precisa ficar mexendo nesses papéis. Naquela época, eu estava trabalhando mais de 50 horas por semana. O advogado responsável pelo inventário tinha uma fila de espera de 9 meses, e os documentos antigos estavam guardados em um anexo do condado, onde era necessário fazer uma solicitação pelo correio para conseguir acesso. Então deixei aquela dúvida para depois, junto com tantas outras perguntas que parecem poder esperar. Mas, naquele sábado, parado no meio do terreno, peguei o mapa de boas-vindas da própria associação. Era aquele mapa colorido e brilhante que eles enviavam para quem se mudava para Ulysses Creek. O lote 14 aparecia destacado em verde e identificado como a área comum. Foi aí que uma espécie de alerta silencioso começou a tocar na minha cabeça de profissional. Anos antes, por pura curiosidade familiar, eu tinha estudado a planta original daquele condomínio. E, por mais que tentasse lembrar, não conseguia visualizar nenhuma área comum desenhada atrás do lote 12. Na segunda-feira de manhã, fiz aquilo que deveria ter feito um ano antes, justamente o que minha mãe tinha me desencorajado a investigar. Solicitei uma pesquisa completa do título do lote 14. Queria cada escritura, cada planta, cada servidão, cada registro tributário. Queria reconstruir toda a cadeia de propriedade desde a época em que Ulysses Creek ainda era apenas um pasto, antes de existirem ruas, casas ou placas indicando os limites dos terrenos. Contratei um profissional de confiança para fazer a análise e, nas minhas horas livres, comecei a consultar os microfilmes na sala de registros do subsolo, com Dana Whitfield. Eu girava os rolos antigos, avançando por documentos da década de 1980, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam sobre minha cabeça. E, quanto mais páginas eu examinava, mais eu começava a suspeitar que aquele pedaço de terra nunca tinha pertencido à associação da maneira que minha mãe dizia. Essa é a parte pouco glamourosa que quase sempre fica de fora das histórias de vingança. A verdade costuma estar escondida em caixas de documentos e aparece uma página de cada vez, depois do expediente, quando seus olhos já estão ardendo de tanto ler. O arquivo do condado levou 3 semanas para liberar os documentos antigos do inventário que eu havia solicitado. O profissional que fazia a pesquisa precisou de mais 2 semanas para montar a cadeia de propriedade certificada. Quero ser sincera sobre como me senti durante aquela espera, porque não foi uma sensação de vitória. Ainda não. Foi medo. Algumas noites, eu ficava sentada na minha caminhonete, parada em frente ao arquivo do condado, pensando, e se a resposta for completamente normal? E se existir um contrato de aluguel de 50 anos escondido em alguma gaveta e eu estiver aqui, com uma caixa de sapatos cheia de multas, tentando transformar um problema familiar em uma batalha judicial? E se, no fim, eu for apenas uma filha tentando encontrar provas de que minha mãe não me tratava da maneira que eu precisava? Essa é a parte que ninguém avisa. Você torce para estar errada e, ao mesmo tempo, precisa descobrir a verdade. Se você já guardou recibos, mensagens ou documentos apenas para provar a si mesmo que não estava imaginando coisas, eu realmente gostaria de saber nos comentários. Porque aquela caixa de sapatos começava a parecer um segundo coração dentro da minha cozinha. E, se você está chegando agora, aproveite para se inscrever, porque o dia em que os documentos certificados finalmente chegaram à minha casa, dentro de um tubo de papelão com o endereço de retorno do condado, tudo o que eu achava que sabia sobre meu próprio quintal e sobre minha própria mãe mudou para sempre. Enquanto eu esperava pelos documentos oficiais, Lorraine começou a preencher as lacunas que nenhum registro consegue contar. Ela se sentou à minha mesa da cozinha com um copo de chá gelado e me contou como tudo começou, em 1988, quando Ulysses Creek ainda era um condomínio recém-construído. Ruth e meu avô Arle estavam entre os primeiros compradores. Eles compraram o lote 12 para morar. Depois, Arle, que nunca confiava completamente em um incorporador, comprou também o terreno vazio que ficava atrás da casa. Espaço para respirar, era como ele chamava. Minha avó já chamava aquele lugar de jardim antes mesmo de a tinta da escritura secar. Naquela época, o incorporador tinha grandes planos para o condomínio.
A planta original previa um clube comunitário perto da entrada. Mas, em 1996, ele faliu. O clube nunca foi construído, e o bairro cresceu sem um espaço próprio para as pessoas se reunirem. Então Ruth fez o que Ruth sempre fazia: abriu o portão. Caças aos ovos de Páscoa aconteciam entre as fileiras de feijão. As mesas das festas de 4 de julho ficavam espalhadas debaixo da figueira. Durante tantos anos, os moradores fizeram piqueniques naquele terreno que, com o tempo, muita gente simplesmente esqueceu que a propriedade pertencia à minha avó. E Ruth nunca corrigiu ninguém. Ela costumava dizer que se sentir necessário era uma das coisas que mantinham um bairro unido. Meu avô Aro morreu em 2009, e o terreno passou a pertencer exclusivamente a Ruth. Lorraine então pousou o copo sobre a mesa e chegou à parte que fez minha nuca arrepiar. Mas sua avó não era boba, não. Ela contou que, em 2019, quando a diretoria apareceu pedindo autorização para colocar o trailer do escritório naquele terreno, Ruth escreveu uma carta. Ela leu para mim aqui mesmo, nesta varanda, antes de enviar. Lorraine disse. Que tipo de carta? Perguntei. Lorraine sorriu daquele jeito que enfermeiras experientes costumam sorrir quando já viram o prontuário inteiro e você ainda não sabe o que está escrito. Daquelas que você manda reconhecer firma, querida. Ela disse que Ruth guardara uma cópia dentro da famosa caixa verde de documentos. Acho que você deveria procurar por ela. A caixa verde. Ela estava a menos de 3 metros de nós, dentro do armário do corredor, onde havia permanecido silenciosamente durante todos aqueles 11 meses de multas nas sextas-feiras. E, pela primeira vez, eu tive a sensação de que minha avó talvez tivesse deixado uma resposta esperando por mim. Os documentos certificados e a caixa verde de Ruth chegaram à minha mesa da cozinha na mesma quinta-feira à noite, em julho. E tenho certeza de que vou me lembrar daquela mesa pelo resto da vida. Comecei pelo tubo. Dentro do tubo de papelão enviado pelo condado havia uma cópia certificada da planta registrada do loteamento, livro de plantas 9, página 118, arquivada em 1987. E lá estava ele, desenhado com as linhas precisas do topógrafo original, o lote 14. Não estava destacado como área comum. Não havia nenhuma anotação dizendo que pertencia à associação. Não havia qualquer indicação de uso coletivo. Era simplesmente um lote particular numerado e destinado à construção, exatamente como o meu e como os demais terrenos do bairro. O relatório da pesquisa de propriedade reconstruía toda a sequência como uma trilha de pedras. Em 1988, escritura de transferência do incorporador para Ruth e Aro Calder, como proprietários conjuntos, com direito de sobrevivência. Em 2009, Aro morreu, e a propriedade passou integralmente para Ruth. No verão anterior, quando o inventário foi encerrado, a propriedade foi transferida por testamento para mim. O documento foi registrado, indexado e carimbado pela própria David Field. A proprietária registrada do lote 14 era Andrea R. Miles. E então vieram as informações que me fizeram levar a mão à boca. Não existia contrato de aluguel com a associação. Nenhuma servidão. Nenhuma licença de uso. Nenhuma cessão. Nenhuma transferência de propriedade. Nada. Durante 38 anos, não havia sido registrado um único documento dando à associação qualquer direito sobre aquele terreno. Atrás das escrituras estavam os registros tributários. Ano após ano, desde 1988, os impostos do lote 14 apareciam registrados e pagos primeiro por Calder, depois por Calder novamente, depois pelo espólio e, finalmente, por Miles. Minha avó tinha pago silenciosamente os impostos do lugar onde o bairro inteiro fazia suas reuniões durante décadas. E eu continuava pagando aqueles impostos desde que o inventário terminou, através do débito automático. Para mim, aquilo sempre tinha ficado arquivado mentalmente como mais uma daquelas despesas esquecidas do espólio. O escritório da associação. O estacionamento. O pavilhão. O espaço onde minha mãe fazia seus discursos. Tudo estava construído em um terreno que a associação não possuía, nunca havia possuído e, pelo que aqueles documentos mostravam, sabia muito bem que não possuía. Era meu. Tinha sido da Ruth. E agora estava oficialmente no meu nome, registrado em preto no branco no subsolo do tribunal. Enrolei a planta novamente, coloquei tudo dentro do tubo e o deixei em pé ao lado da porta de entrada, como se fosse um guarda-chuva.
Depois daquela noite, ele nunca mais saiu daquele lugar. Jamais confunda quem segura a prancheta com quem possui a escritura. Durante anos, achei que aquilo fosse apenas uma frase engraçada da minha avó. Agora entendi. Era um aviso. Só precisei de 20 anos para finalmente entender o que ela queria dizer. Levei todo o material para Warren Hale, um advogado especializado em imóveis de Millbrook com quem minha empresa trabalhava havia anos. Aos 52 anos, Warren era praticamente impossível de abalar e tinha o hábito de analisar escrituras com a mesma atenção que outras pessoas dão aos resultados esportivos. Ele examinou os documentos 2 vezes, tirou os óculos e disse que aquela era uma das situações de propriedade mais claras que tinha encontrado naquele ano. Depois explicou tudo de forma simples, quase como se estivesse traçando uma linha no terreno. Segundo a legislação da Geórgia, alguém que ocupa continuamente uma propriedade que não lhe pertence precisa cumprir requisitos específicos de posse prolongada para tentar adquirir direito sobre ela. Em determinadas circunstâncias, esse período pode chegar a 20 anos. Existe uma possibilidade diferente, de prazo menor, quando a pessoa possui algum documento defeituoso que pelo menos aparenta transferir a propriedade. Mas a associação não tinha documento nenhum. Nenhuma escritura. Nenhuma cessão. Nem sequer um pedaço de papel que pudesse ser interpretado como título. 6 anos de uso daquele terreno não chegavam nem perto do período necessário. Warren então bateu de leve na caixa verde de Ruth. E existe algo ainda mais importante, ele disse. Se a ocupação começou com autorização expressa do verdadeiro proprietário, a situação muda completamente. A contagem necessária para uma alegação de posse adversa não funciona da mesma maneira quando a pessoa entrou no terreno com permissão. A permissão muda tudo. Legalmente, naquele momento, a associação era exatamente aquilo que a carta de Ruth havia deixado claro. Convidada. E eu começava a entender por que minha avó tinha feito questão de guardar aquela carta. Então, quais são as minhas opções? Perguntei. Warren começou a enumerá-las. Eu poderia revogar a autorização e exigir que a associação deixasse o terreno em até 60 dias. Também poderia cobrar pelo uso que eles já tinham feito da propriedade. Um valor razoável pelo espaço ocupado pelo escritório e pelo estacionamento ficaria em torno de $275 por mês. Em 6 anos, isso chegaria a quase $19.800. Na prática, porém, ele explicou que provavelmente os tribunais só considerariam cerca de 4 anos desse período. Ou eu poderia simplesmente registrar oficialmente a verdade e deixar que a associação resolvesse as consequências. Você está com todas as cartas na mão, Andrea. A única questão é, que tipo de vizinha você quer ser quando tudo isso terminar? Voltei para casa e passei uma semana sem ligar de volta para ele, porque a resposta mais sincera era simples, eu ainda queria ser filha. Então o aviso da reunião anual chegou à minha caixa de correio, impresso no papel timbrado da associação, com a pauta anexada. Item 4. Leitura das contas em atraso. Item 5. Melhorias na área comunitária. Avaliação especial de $40.000 para pavimentação. Discussão e votação. Eles pretendiam pavimentar o jardim da minha avó e ainda cobrar dos moradores pelo privilégio. Li aquela pauta parada na entrada da minha casa e senti algo dentro de mim ficar estranhamente calmo e, ao mesmo tempo, completamente decidido. Até aquele momento, o meu silêncio só tinha me custado dinheiro. $50 por semana. As visitas de sexta-feira da minha mãe. Um imposto particular que eu pagava para manter a paz. Era uma conta minha e uma escolha minha. Mas aquilo era diferente. $40.000 divididos entre 112 famílias para colocar asfalto em um terreno que a associação não possuía. A senhora Bernatia, vivendo da aposentadoria, teria que pagar. O jovem casal da esquina, com os gêmeos, também. Dana Whitfield, do lote 27, pagaria. Cada vizinho que já tinha sorrido para mim perto das caixas de correio acabaria contribuindo com centenas de dólares para cobrir de asfalto o terreno onde minha avó havia plantado aquela figueira. E, quando a verdade viesse à tona porque questões de propriedade sempre acabam encontrando o caminho até os registros, a associação teria 2 escolhas, retirar tudo dali ou negociar comigo pelo uso do terreno. De qualquer maneira, quem pagaria a conta seriam os próprios moradores. Minha mãe já não estava apenas abusando da autoridade do cargo.
Ela estava prestes a conduzir dezenas de famílias diretamente para um problema, com a prancheta na mão e a certeza de que estava fazendo certo. E, se eu continuasse escondendo aquela planta para protegê-la, já não estaria evitando um conflito. Eu estaria permitindo que outras pessoas pagassem por uma decisão baseada em algo que não era verdade. Existe uma diferença enorme entre preservar a paz e permanecer em silêncio enquanto outras pessoas são prejudicadas. Foi então que tomei uma decisão. E quero deixar clara a ordem dos acontecimentos, porque isso era importante para mim. Eu fiz a coisa certa antes da reunião, antes de qualquer funcionário do condado levantar a mão e antes de transformar aquilo em um espetáculo público. Dei à minha mãe uma última oportunidade de voltar atrás. Warren, inclusive, tinha recomendado que eu não fizesse isso. Ele acreditava que o elemento surpresa poderia fazer diferença. Eu fiz mesmo assim. Porque minha mãe tinha o cuidado de usar 2 pedaços de fita em cada envelope para garantir que eles não caíssem da minha porta. Uma mulher tão cuidadosa merecia pelo menos um aviso cuidadoso. Naquela tarde de domingo, dirigi até Chamelea Court. Parei em frente à casa da minha mãe, respirei fundo e bati na porta. Minha mãe me deixou entrar e passou um café. Nenhuma de nós tomou. A casa dela estava exatamente como sempre, nada fora do lugar, nada acumulando poeira, todos os porta-retratos perfeitamente alinhados. Eu não fiquei dando voltas. Fui direto ao ponto. Mãe, cancele as multas. Retire a ameaça de gravame, antes de quinta-feira, me pergunte sobre o lote 14. De verdade, me pergunte. Ela levantou o queixo apenas alguns milímetros. Se você não a conhecesse, provavelmente nem perceberia. Esse lote pertence à associação. Cada palavra saiu firme, como se estivesse colocando um tijolo sobre o outro. Você tem certeza? Perguntei. Então confira a escritura. Faça uma ligação. O condado consegue confirmar isso em 5 minutos. Eu não preciso de nenhum computador do condado para me dizer algo que conheço há 40 anos. E ficamos naquele vai e volta, sempre educadas, mas com aquela tensão que parece uma briga silenciosa. Até que parei de prestar atenção nas palavras e comecei a observar a sala. Sobre a mesa de jantar estava a pasta da associação, organizada como se fosse uma peça de museu. Eram 25 anos de anotações feitas pela minha mãe, com atas, decisões e votações, tudo separado por abas e colocado em ordem cronológica. Quase ninguém lia aquilo. Talvez ninguém além de mim tivesse realmente parado para examinar aquelas páginas. Na parede, acima dos porta-retratos, havia uma foto antiga de uma festa de 4 de julho do bairro, tirada no fim dos anos 1990. Todas aquelas famílias estavam reunidas debaixo da figueira de Ruth. Minha avó aparecia no centro, conversando com os moradores e segurando um copo de chá. Minha mãe também estava na foto. Era preciso procurar para encontrá-la. Ela estava no canto da imagem, segurando uma bandeja, meio de costas. Era assim que aparecia em quase todas as fotografias daquela época, a mulher que fazia tudo, mas raramente recebia reconhecimento, sempre à margem do pequeno mundo que sua própria mãe havia construído. Andrea. A voz da minha mãe ficou baixa. Por um segundo, apenas um segundo, não era a voz da presidente da associação. Você ficou 11 anos longe. Aí voltou e tudo simplesmente caiu no seu colo. A casa. O terreno. Ela. Então, metaforicamente falando, o blazer voltou a vestir aquela mulher. As regras são a minha forma de amar você. Um dia você vai entender. Em um condomínio pequeno, as notícias chegam antes das pessoas. E minha mãe fez questão de garantir que aquela história circulasse. No meio daquela semana, o clima perto das caixas de correio tinha mudado completamente. A senhora Bernatia, a mesma vizinha que eu havia ajudado depois da tempestade de gelo, me deu um aceno frio, como se estivesse cumprimentando alguém que acabará de trazer uma intimação. Um adolescente passou de bicicleta diante da minha cerca e gritou. Bela cor. O tom deixava claro que ele não estava falando de tinta. Segundo Lorraine, a história que estava circulando era que a neta de Ruth tinha herdado a casa, ficado com tudo e agora estava inventando algum plano para criar problemas para o bairro. Metida. Ingrata. Você sabe como essa geração é. Minha mãe não espalhou aquela versão por preguiça.
Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Isolar alguém também é uma forma de pressão. Tão eficaz quanto uma ameaça escrita em papel. Por isso, foi quase um alívio estranho quando, naquela mesma noite, encontrei algo no fundo da caixa verde de Ruth. Era uma pasta com uma etiqueta escrita à mão, lote do jardim. Dentro estava o documento original que Lorraine havia mencionado. Uma carta datada de março de 2019, escrita com a letra inclinada da minha avó e endereçada à diretoria da Associação de Moradores de Olis Creek. A letra de Ruth estava em cada linha. Educada como uma conversa durante um jantar de igreja, mas clara e firme como uma estaca marcando um limite no terreno. Ela autorizava a associação a instalar o trailer do escritório em sua propriedade, o lote 14. O uso daquele espaço permanecia permitido exclusivamente por decisão dela. A autorização poderia ser retirada a qualquer momento, e nada naquela situação deveria ser interpretado como transferência de propriedade. Eu já tinha lido aquelas palavras dezenas de vezes, mas havia uma frase que continuava me prendendo. O lote não pertence à associação, e a propriedade da minha família não está sujeita à votação. A carta estava reconhecida em cartório. Preso a ela havia um comprovante de recebimento retirado do próprio arquivo de correspondências da associação, confirmando que a diretoria havia recebido o documento. Recebido e arquivado pela secretária. A assinatura era feita à mão. Caroline Miles. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Era a mesma assinatura que aparecia nos bilhetes que minha mãe assinava quando eu precisava de autorização na escola. Ela sabia. Sempre soube. Minha mãe não estava procurando uma irregularidade na cerca. Ela estava tentando apagar, havia 6 anos, o nome que continuava registrado na escritura. Existe um momento em todo levantamento de terreno em que você para de conferir os pontos e finalmente fixa a estaca. Depois disso, o limite simplesmente está definido. Não importa quantas vezes alguém tente discutir. O meu momento chegou numa terça-feira à noite, no escritório de Warren Hale, sob um ventilador de teto que provavelmente era mais velho do que eu. 2 documentos estavam sobre a mesa, esperando minha assinatura. O primeiro era uma notificação formal de propriedade e encerramento da autorização de uso. O documento informava a Associação de Moradores de Olis Creek que o lote 14 era propriedade privada, que a permissão concedida originalmente por Ruth Caldeira estava sendo revogada e que qualquer permanência futura no terreno dependeria de um acordo escrito comigo. O segundo documento era uma cobrança pelo valor de uso razoável do espaço ocupado pelo escritório e pelo estacionamento, $275 por mês, durante 72 meses. Total, $19.800. Meu nome estava no final da página, simples e direto, como uma estaca fincada no chão. Assinei os 2 documentos. Depois, enviamos tudo por correspondência registrada ao agente oficial da associação, no endereço cadastrado junto ao Estado. Quando conferimos o registro, descobrimos que era uma caixa postal em Millbrook, recolhida semanalmente por uma única pessoa. Você provavelmente consegue imaginar quem era. Em seguida, enviei minha confirmação de presença para a reunião anual. Seria a primeira reunião da associação que eu realmente pretendia frequentar. Warren perguntou mais uma vez se eu tinha certeza de que queria fazer aquilo pessoalmente. Ele sugeriu que eu poderia evitar todo o espetáculo, enviar os documentos e deixar os advogados resolverem a questão nos escritórios, de maneira discreta e sem confronto. Eu pensei bastante. De verdade. Então lembrei do item 4 daquela pauta. Leitura das contas em atraso. Minha mãe não estava planejando uma solução tranquila. Ela estava se preparando para anunciar meu nome diante de cerca de 60 famílias, dentro de um pavilhão construído no terreno da minha avó. E vinha se preparando para isso havia 11 meses, uma sexta-feira de cada vez. Não. Alguns avisos você simplesmente cola na porta. Naquela noite, voltando para casa, passei pelo trailer da associação instalado no lote 14. O Buick da minha mãe estava estacionado do lado de fora. Havia luz acesa na janela. Ela estava sentada à própria mesa, no terreno da minha avó, preparando a lista das minhas supostas infrações. Só que, dessa vez, ela não fazia ideia de que o papel que eu tinha acabado de assinar mudaria completamente a reunião. O aviso de recebimento ficou naquela caixa postal durante toda a semana. Minha mãe nunca foi buscá-lo. A última sexta-feira chegou 6 dias antes da reunião, às 7h40 da manhã.
O book bege, o blazer, o envelope, a fita adesiva, todo o ritual de sempre. Só que, daquela vez, havia 2 folhas dentro do envelope, a notificação da infração e uma cópia do aviso sobre o gravame, como se eu precisasse de mais um lembrete para me preocupar. E, pela primeira vez em 46 sextas-feiras, eu não fiquei observando tudo escondido atrás da cortina. Peguei meu café, saí para a varanda de Ruth e fiquei ali, sentindo o ar fresco da manhã, enquanto minha mãe caminhava pela entrada. Ela parou por meio segundo. O ritual pareceu travar. Foi como se ela estivesse procurando na própria cabeça o próximo passo de um roteiro que, de repente, tinha mudado. Então se recompôs. Colou o envelope na porta mesmo assim, a poucos centímetros do meu ombro, e pressionou os cantos 2 vezes. De perto, senti o perfume que ela usava desde que eu estava na escola. Você acordou cedo, ela comentou. Vejo você na quinta-feira, mãe. Algo mudou no rosto dela. Primeiro, surpresa. Depois, apareceu uma pequena esperança, quase como se ela tivesse interpretado minha presença como uma rendição. Na cabeça dela, eu finalmente apareceria diante de todo mundo, aceitaria a correção em público e pararia de resistir. Que bom, Andrea, ela disse, num tom mais suave do que eu tinha ouvido dela em quase um ano. Vai ser bom para as pessoas verem você lá. Ela voltou para o buíque com o queixo erguido. E eu fiquei na varanda e deixei que ela tivesse aquela pequena vitória. Por 6 dias. Porque aquela seria a última coisa que eu faria por ela. E eu fiz sem reclamar. Eu tinha guardado os 46 envelopes, assim como minha avó guardou durante 38 anos cada comprovante de imposto que pagou. E aquela caixa de sapatos iria comigo para a reunião. Se alguém da sua família já confundiu seu silêncio com submissão, se você já foi a pessoa que ficou segurando o café enquanto outra pessoa colava uma sentença na sua porta, então a quinta-feira à noite é para você. Fique comigo. Estamos quase chegando lá. Na quarta-feira à noite, Lorraine apareceu em casa carregando uma lata de café cheia de rosas que havia cortado dos arbustos que Ruth tinha dado a ela anos atrás. Porque esse era o jeito de Lorraine ser. Ela levava flores para uma batalha de documentos. Sentamos à mesa da cozinha, e eu organizei minha bolsa como um topógrafo prepara o material para um trabalho de campo. Nada sobrando. Nada faltando. O tubo com a planta certificada. A cadeia completa da propriedade, organizada por abas. Os comprovantes de impostos de 38 anos, separados por décadas e presos com elásticos. A carta de Ruth de 2019, com o comprovante de recebimento original ainda grampeado no lugar. A caixa de sapatos, com os 46 envelopes organizados em ordem. E mais um envelope. Novo, branco, grosso. Ainda não vou contar o que havia dentro dele. Só posso dizer que o Warren teve a ideia de prepará-lo, mas a decisão sobre como eu usaria aquele documento seria totalmente minha. Então fiz algo que até me surpreendeu. Peguei um bloco de papel e desenhei uma linha no meio, por puro hábito. Dei um título para cada lado, o que eu poderia exigir e o que eu realmente quero. A primeira coluna começou a encher rapidamente, e não era nada bonito. Tirá-los do terreno em 60 dias. Cobrar judicialmente até 4 anos de aluguel atrasado. Ver minha mãe explicar como o dinheiro da pavimentação seria usado. Vê-la diante daquele púlpito lendo o próprio arquivo em voz alta, página por página, exatamente como ela havia planejado fazer comigo. Queria saber como ela se sentiria ouvindo o mesmo ritual do outro lado. Fiquei olhando para aquela coluna por bastante tempo. E não vou fingir que a ideia não tinha um certo brilho. Então escrevi a coluna da direita. Eram apenas 3 linhas, mas pareciam ter saído mais da voz da minha avó do que da minha. Preserve o jardim e as sextas-feiras. Faça deste lugar um bairro novamente, não um campo de batalha. Arranquei a folha, dobrei e coloquei na bolsa junto com todos os documentos. Depois apaguei a luz da cozinha. Na porta, Lorraine apertou minha mão. O que você vai fazer, querida? Eu disse a verdade. Não vou levar um microfone. Vou levar um mapa. No fim, era tudo de que eu precisava. A reunião anual da Associação de Moradores de Olis Creek começou às 7 da noite de uma quinta-feira de agosto, sob o pavilhão construído no lote 14. E ninguém ali, além de mim,
sabia ainda o que tornava aquela localização tão irônica. Era agosto na Geórgia. Os ventiladores do teto apenas movimentavam o ar quente e pesado. Havia cheiro de repelente, cadeiras dobráveis e cerca de 60 famílias tentando se refrescar enquanto abanavam o rosto com as pautas impressas em papel amarelo. Pat Grady estava na mesa do tesoureiro, com seus livros contábeis à frente. Dana Whitfield estava sentada na terceira fileira, usando um vestido leve. Naquela noite, ela era apenas uma moradora, não uma funcionária do cartório. Embora eu apostasse meu registro profissional que ela nunca deixava completamente de enxergar as coisas com os olhos de quem trabalha com escrituras. Lorraine se acomodou ao meu lado, na segunda fileira, com as rosas que havia trazido como se fossem munição. E minha mãe estava no púlpito, usando seu blazer azul marinho e segurando um martelo de reunião que ela mesma havia comprado. Ela comandava a sala exatamente como, anos atrás, comandava a secretaria da escola. Ata aprovada. Orçamento revisado. Tudo rápido, organizado e sob controle. Então ela endireitou os ombros. Eu reconheci aquele movimento imediatamente. Eu tinha visto aquela postura durante 46 manhãs de sexta-feira. Ela chegou ao item 4. Contas em atraso. A diretoria acredita em transparência. Por isso, este ano, os débitos serão registrados oficialmente em ata. Os olhos dela encontraram os meus. E, naquele instante, senti todos aqueles 11 meses finalmente chegarem ao ponto para o qual minha mãe os tinha conduzido. Lote 12. Andrea Miles. 46 infrações. Pintura de cerca não autorizada, limites sul e oeste. Então ela começou a ler. Não leu apenas o total. Leu cada uma. A mesma infração. A mesma cerca. Os mesmos $50. De setembro a agosto, data por data. Sua voz era calma, agradável e perfeitamente controlada, como alguém acostumada a anunciar decisões sem levantar o tom. Meus vizinhos começaram a olhar para mim, daquele jeito desconfortável que as pessoas fazem quando passam por um acidente e diminuem a velocidade, mesmo sabendo que não deveriam. Em algum lugar no fundo do pavilhão, o marido de alguém soltou uma risadinha. Lorraine colocou a mão sobre meu joelho. Eu permaneci imóvel e deixei cada data cair sobre a sala. Já passei horas no sol de julho segurando uma mira de medição perfeitamente firme por motivos muito menos importantes. E estabilidade é uma coisa que eu nunca precisei pedir emprestada a ninguém. Minha mãe terminou de ler todo o meu histórico. Deixou o silêncio fazer o resto e virou a página. Agora, vamos ao item 5. Ela fez uma pequena pausa. A área comunitária. Esta associação mantém a nossa área comunitária há muitos anos, minha mãe anunciou. E chegou a hora de investirmos nela de verdade. Ela levantou uma imagem do projeto. Asfalto cinza, tudo bonito e otimista no papel. O plano previa 20 novas vagas, uma ampliação do espaço do escritório e meio-fios ao redor de toda a área. Eu reconheci imediatamente o ponto onde, segundo o desenho, ficaria o novo asfalto, exatamente onde a velha figueira estava plantada. A avaliação especial será de $40 mil, divididos entre todas as famílias. A diretoria recomenda a aprovação. As cadeiras começaram a render. Alguém comentou baixinho sobre o custo. Minha mãe seguiu em frente com a mesma segurança de quem comandava reuniões havia 6 anos. Vou aceitar uma proposta. Então uma mão se levantou na terceira fileira. Devagar. Sem pressa. Era o tipo de mão levantada por alguém que já sabia exatamente o que iria perguntar. Tenho uma questão de informação, senhora presidente. Dana Whitfield não se levantou imediatamente. Apenas inclinou a cabeça, empurrando os óculos um pouco para baixo no nariz. Sua voz era calma, quase burocrática. Eu já tinha aprendido que aquele tom tranquilo podia ser muito mais perigoso do que qualquer grito. Antes de continuar, quem a senhora acredita que é o proprietário do lote 14? Houve um pequeno silêncio. A associação, obviamente, minha mãe respondeu. Esse terreno sempre foi uma área comunitária. Dana respirou fundo. Pergunto por que trabalho no setor imobiliário do Tribunal Superior do Condado. Eu registro as escrituras desta região. Todas elas. Dessa vez, ela se levantou.
A pauta da reunião estava dobrada em sua mão. E antes de eu votar para gastar meu próprio dinheiro pavimentando este terreno, acho importante que todos saibam de uma coisa. O condado não possui nenhum registro, absolutamente nenhum, que mostre que esta associação tenha sido proprietária de qualquer parte do terreno onde estamos sentados agora. O pavilhão produziu um som que eu nunca tinha ouvido 60 adultos fazerem ao mesmo tempo. Foi como uma única respiração coletiva. Minha mãe bateu o martelo. Pela primeira vez em 6 anos, o martelo não funcionou. Os murmúrios atravessaram o som e tomaram conta do espaço. Então veio a voz de Pat Grady, da mesa do tesoureiro. Ele falou devagar, com cuidado, como alguém refazendo uma conta e descobrindo que o resultado não era nada agradável. Caroline, em que terreno estamos? Todos os rostos se voltaram para a mulher que carregava o tubo com os documentos. Eu me levantei devagar. Pressa nunca foi uma boa estratégia para quem trabalha com levantamento de terrenos. Caminhei até a frente levando o tubo e minha bolsa. Pedi a Pat que me cedesse um espaço na mesa do tesoureiro. Então fiz aquilo que faço profissionalmente, diante de 60 pessoas, no terreno que havia pertencido à minha avó. Abri o tubo, retirei a planta certificada e a desenrolei sobre a mesa. Para impedir que as pontas se levantassem, usei o livro de registros de Pat e uma vela de citronela que estava ali perto. O som do papel se abrindo foi o único ruído por alguns segundos. Meu nome é Andrea Miles, eu disse. A maioria de vocês provavelmente me conhece como a mulher da cerca do item 4. Algumas pessoas abaixaram os olhos. Mas eu também sou topógrafa licenciada. E gostaria de mostrar a vocês um único documento. Coloquei a mão sobre a planta. Livro de Plantas 9, página 118, registrado em 1987. Esta é a planta original e certificada do nosso condomínio. Apontei para o desenho. Aqui está o lote 14. Passei o dedo pelo mapa. O pavilhão, o trailer do escritório e o estacionamento estão todos aqui. Na planta oficial registrada, este é um lote particular numerado. Ele nunca foi destinado oficialmente como área comum. Fiz uma pausa. Em 1988, o lote foi transferido para Ruth e Aaron Calder, meus avós. O murmúrio começou baixinho. Mantive a voz firme e continuei, documento por documento, reconstruindo toda a cadeia de propriedade, com datas e registros. Primeiro, a transferência com direito de sobrevivência para Ruth. Depois, o inventário do espólio. Em seguida, a transferência registrada no verão anterior. No fim de tudo, havia uma conclusão simples: a proprietária oficialmente registrada do lote 14 era eu. Coloquei sobre a mesa os comprovantes de impostos, todos separados e organizados. Minha família paga os impostos deste terreno há 38 anos. Minha avó pagava enquanto realizava as festas de Páscoa de vocês. Eu continuei pagando enquanto a associação me multava por causa da minha cerca. Então tirei a carta de Ruth. Março de 2019, eu disse. O uso do terreno permanece permitido exclusivamente por minha autorização. O lote não pertence à associação, e a propriedade da minha família não está sujeita à votação. Levantei o comprovante de recebimento grampeado à carta. E a diretoria confirmou por escrito que recebeu e arquivou este documento. A assinatura é de Caroline Miles. Não olhei para minha mãe. Enquanto todos se voltavam para ela, meus olhos ficaram na figueira. Minha avó costumava dizer: nunca confunda quem segura a prancheta com quem segura a escritura. Atrás de mim, o martelo bateu uma vez. Depois, outra. Esta reunião está encerrada. Mas Pat Grady, sempre gentil e cuidadoso, disse a frase mais corajosa daquela noite sem sequer levantar a voz. Não está. Eu quero ouvir o resto. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Uma sala que muda de lado pode ser imprevisível, e aquela mudou em segundos. Alguém gritou que a diretoria deveria renunciar naquela mesma noite. Outra pessoa, mais ousada porque estava no meio da multidão, disparou: então tirem o escritório daqui. Quero ver como ela vai gostar de receber um aviso na própria porta. Algumas risadas surgiram, mas havia algo afiado nelas.
Minha mãe permaneceu atrás do púlpito, segurando a borda com força, enquanto cerca de 60 pessoas olhavam para ela da mesma maneira que ela havia feito comigo durante aqueles 11 meses de envelopes. E preciso admitir uma coisa que não contei a ninguém naquela noite. Uma parte cansada de mim queria simplesmente deixar aquilo acontecer. Eu tinha no bolso a coluna com todas as coisas que poderia exigir. De repente, tinha o apoio da sala e, literalmente, o terreno estava do meu lado. Bastava ficar calada. Mas levantei a mão pedindo silêncio. E aconteceu uma das coisas mais estranhas da minha vida: a sala que minha mãe tinha comandado por anos me ouviu. Ninguém vai ser expulso, eu disse. Quero deixar muito claro o que acontece daqui para frente. Ao contrário do item 4, eu acredito que certas contas devem ser feitas em particular e certas decisões devem ser tomadas diante de todos. Tirei o envelope branco e grosso da bolsa e o coloquei sobre a planta. Isto é uma cobrança minha para a associação. É o valor justo pelo uso do escritório e do estacionamento durante os 6 anos em que vocês utilizaram minha propriedade. $275 por mês. Total, $19.800. O número percorreu a sala como um banho de água fria. Vocês me cobraram todas as sextas-feiras durante 11 meses, falei. Então, pela primeira vez naquela noite, olhei diretamente para minha mãe. Aqui está uma única cobrança referente a 6 anos. Agora vocês sabem como é receber uma na sexta-feira. Deixei o silêncio durar exatamente o tempo de uma respiração. Então virei a página. Mas existe outra opção. Mostrei o documento seguinte. Um contrato de locação por $1 ao ano, válido por 5 anos. Minha assinatura está pronta para ser feita hoje. Parei por um instante. Mas existem 4 condições. As 4 e 6 multas seriam devolvidas integralmente, e o aviso de gravame seria retirado. Eram $2.300 de volta, e todas as taxas por atraso seriam canceladas junto com ele. O projeto de pavimentação estava encerrado. Ninguém cobraria $40 mil das famílias para asfaltar o quintal da minha avó. Segundo, qualquer recurso contra multas passará a ser analisado por um comitê independente. Nenhum membro da diretoria poderá novamente julgar uma multa que ele próprio aplicou. Terceiro, a área ao redor da figueira será cercada e transformada em uma horta comunitária, com o nome da minha avó. Cumpram essas condições, e a cobrança volta para dentro deste envelope. O escritório pode continuar exatamente onde está. Mas, oficialmente, vocês serão meus inquilinos. Do jeito que minha avó deveria ter sido reconhecida, em vez de simplesmente esquecida. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Eu conseguia ouvir novamente o som dos ventiladores no teto. Minha mãe me encarava como se estivesse diante de uma desconhecida usando um rosto familiar. Durante 11 meses, você me ensinou exatamente quanto vale uma regra quando a pessoa errada está segurando a prancheta. Minha avó me ensinou quem realmente importa quando se trata da escritura. Respirei fundo. Poder emprestado sempre tem prazo para acabar. O seu termina hoje. Minha voz não subiu em nenhum momento. E ela também não teve oportunidade de responder. Essa foi a minha vingança. Não foi um grito. Não foi uma humilhação pública. Foi simplesmente colocar a estaca no lugar certo. E o único preço que precisei pagar foi abandonar a última esperança de que, algum dia, minha mãe olharia para mim com orgulho. Pat Grady propôs aceitar os termos, sujeito à revisão do advogado da associação. Outro membro apoiou a proposta. As mãos começaram a se levantar tão rapidamente que, naquele momento, até os vizinhos que sempre apoiaram minha mãe evitaram encará-la enquanto votavam. A decisão foi aprovada em menos de um minuto. Minha mãe continuou diante do púlpito que havia ocupado durante 6 anos. E quero contar essa parte com cuidado, porque ela não era uma caricatura de vilã. Ela era minha mãe. Ali, ela assistiu ao pequeno mundo que havia construído com a autoridade emprestada escapar de suas mãos diante dos próprios olhos. Ela não gritou. Gritar nunca foi o método dela. O método sempre tinha sido o procedimento. Só que, naquela noite, o procedimento havia mudado de mãos. Ela juntou as folhas da pauta e alinhou as bordas 2 vezes, como fazia com tudo. Depois caminhou até a mesa do tesoureiro. Pegou o martelo e o colocou sobre o canto da planta da minha avó.
Madeira sobre papel vegetal. Poder emprestado sendo colocado oficialmente diante de todos. O som foi quase imperceptível. Então ela disse: eu apresento minha renúncia. A partir de hoje. Ela não falou para mim especificamente. Falou para a sala inteira. Quando passou por mim, aconteceu algo que nunca contei a ninguém até agora. Ela parou perto o suficiente para que apenas eu e, talvez, Lorraine pudéssemos ouvir. Pela primeira vez naquela noite, naquele ano, talvez em toda a minha vida, minha mãe falou comigo sem aquela autoridade que ela sempre usava como uma armadura. Aquele terreno deveria ter sido meu. Foi só isso. E, de repente, entendi o que aqueles 11 meses de sextas-feiras realmente carregavam por trás de cada envelope e de cada pedaço de fita. Nunca foi sobre uma cerca. Era sobre um legado. Sobre uma mãe que passou a vida tentando controlar todos os lugares onde tinha alguma autoridade porque aquilo que ela mais desejava nunca havia sido entregue a ela. E sobre uma avó que sabia exatamente o que estava fazendo quando decidiu deixar uma geração de lado. Deus nos ajude às três. Ela saiu por entre as cadeiras dobráveis, de cabeça erguida, enquanto as 60 pessoas a acompanhavam em silêncio. Eu permaneci ali, segurando o martelo, com uma das pontas apoiada sobre a minha planta, e entendi que vencer nem sempre parece com fogos de artifício. Às vezes, a vitória tem o som dos ventiladores de teto e de um pequeno pedaço de madeira sendo colocado sobre a mesa. Os documentos fizeram o que documentos bem preparados devem fazer. Em 2 semanas, Warren e o advogado da associação finalizaram o contrato. $1 por ano, 5 anos de duração e aviso prévio de 60 dias, tudo devidamente registrado. Dana foi quem carimbou o documento e ainda brincou: isso sim é uma escritura bem feita. Um dos maiores elogios que já recebi. O cheque da devolução chegou em um envelope. Admito que deixei aquele envelope sobre o balcão por um dia inteiro antes de abrir, quase por respeito à história toda. Eram $2.300, pagos pela conta da associação. Na descrição, com a letra grande e inconfundível de Pat Grade, estava escrito: devolução integral. A ameaça de gravame foi oficialmente retirada. O projeto de pavimentação morreu antes mesmo de conseguir uma segunda aprovação. E o Comitê Independente de Recursos passou a existir de verdade: 3 moradores escolhidos em sistema rotativo, nenhum deles integrante da diretoria. A primeira decisão publicada pelo grupo anulou outras 2 multas que minha mãe havia aplicado no ano anterior. Uma delas era contra um viúvo que tinha colocado uma pequena treliça para cultivar legumes no quintal. Então chegou outubro. Os moradores apareceram com pás e ferramentas e fizeram aquilo que eu havia pedido por último e que acabou sendo a parte mais importante de todas. O canto do lote 14 ganhou uma cerca de cedro. Eles escolheram a mesma tonalidade cinza clara da cerca da minha avó. Desta vez, eu deixei. Dentro da área cercada, foram construídos canteiros para uma pequena horta comunitária. Lorraine apareceu na inauguração segurando uma placa de madeira cuidadosamente gravada. Nela estava escrito: Recanto da Ruth. Ela começou a chorar antes mesmo de terminar de apresentar a placa. 6 semanas depois da reunião, a carta registrada que eu havia enviado para a caixa postal da associação voltou para minha casa. O envelope estava intacto, com um carimbo indicando que ninguém havia ido buscá-lo. Nunca foi aberto. Minha mãe passou 11 meses colando envelopes na minha porta. E, no fim, não conseguiu sequer abrir aquele que eu havia enviado para ela. Eu ainda guardo o envelope fechado dentro da caixa verde de Ruth. Porque existem documentos que você não precisa ler para entender exatamente o que significam. Quanto à minha mãe, ela renunciou ao cargo, mas não se mudou, não pediu desculpas e também não voltou a me procurar. Ela continua cuidando das hortênsias em Chameleia Court, e alguns vizinhos ainda acenam para ela, porque muitos se lembram das vezes em que ela conseguiu desobstruir uma entrada ou resolveu algum problema de drenagem do bairro. E essa parte da história também é verdadeira. No dia de ação de graças, meu celular recebeu uma mensagem dela. Foi o primeiro contato em 3 meses e, como uma notificação de infração, era curta e direta: sua avó teria ficado satisfeita. Ela geralmente ficava com você. Li aquela mensagem umas 30 vezes. Naquela noite, não respondi. Em vez disso, fui para o quintal e reguei a figueira no escuro.
Em dezembro, Pat me ligou para perguntar se eu aceitaria uma vaga na nova diretoria. Eu ri pela primeira vez em bastante tempo. Eu trabalho com limites de terrenos, respondi. Não tenho nenhuma vontade de governar a vida de ninguém. Naquela manhã era sexta-feira. 7h40 chegou e passou. A rua continuou vazia. Nenhum Buick. Nenhum blazer. Nenhuma fita adesiva. Peguei meu café e fui para a varanda, como costumava fazer com Ruth. A cerca continuava ali, silenciosamente cinza, exatamente como minha avó havia escolhido. E, do outro lado, no lote 14, duas crianças do North Loop brincavam perto da figueira, tentando alcançar os últimos figos maduros da estação. Era exatamente para isso que aquela árvore existia. Na semana passada, levei a caixa de sapatos para o sótão e coloquei ao lado dos antigos potes de conserva de Ruth. Não queimei os envelopes. E nunca vou queimá-los. Comprovantes são como cercas. Só parecem feios para quem está do lado errado delas. Durante 46 sextas-feiras, minha mãe tentou me convencer de que eu era apenas um nome em uma lista, uma dívida pendente, mais uma pessoa obrigada a obedecer. Foi preciso apenas uma quinta-feira, um mapa e uma pergunta feita na terceira fileira para lembrar nós duas de quem eu realmente era. A pessoa cujo nome estava na escritura. Se você levar apenas uma coisa da minha história, que seja esta, poder emprestado sempre tem prazo para acabar. E, muitas vezes, a pessoa mais silenciosa da sala é justamente aquela que tem a escritura nas mãos. Essa foi a minha história. 46 envelopes. Uma pergunta feita na terceira fileira. E um jardim que finalmente recuperou seu nome. Se essa história fez você pensar em algum documento que precisa conferir uma escritura, um testamento ou até um limite que você vem adiando definir, talvez seja um bom momento para fazer isso.